Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Faz descer sobre nós, Senhor, teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, faz repousar sobre nós o teu Espírito Santo nesta manhã. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Nós te convidamos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, presença viva de Deus, a nos conduzir em todos os nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Toma frente da nossa vida, Divino Espírito de Deus. Tudo o que vamos fazer, queremos fazer contigo, Senhor. Vem socorrer nossa fraqueza. Ajuda-nos onde estamos perdidos, confusos, indecisos. Vem, Espírito Santo de Deus, ser a nossa coragem, onde o medo, onde o terror, onde a angústia, a ansiedade se instalou, tomou conta. Vem, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração. Abre-nos, Senhor, para a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva, Senhor. A Tua Palavra pode fazer hoje milagre na nossa vida. Nós cremos, Senhor, nós confiamos e por isso te suplicamos, repousa sobre nós, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Mateus capítulo 10, versículos do 5 ao 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra receberá uma sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós.
Essas recomendações de Jesus aqui é para todos os seus discípulos. Mas aqui está, Márcio, que era para os 12. Inicialmente era para eles. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes. Esse antes aqui é importantíssimo para a gente entender que se trata de prioridade, não de exclusividade. Como assim? Primeiro, a casa de Israel. Mas não só a casa de Israel. Mas Jesus falou para que eles não vão aos pagãos, que ele não entre na cidade dos samaritanos, porque essa missão estava reservada a um que ainda não estava com eles. Porque quem fez isso foi Paulo, que também é apóstolo. Não é? Pedro chamava Paulo de apóstolo. Não é? Ele não esteve entre os 12, mas Paulo foi declaradamente, reconhecidamente pelos apóstolos. Paulo era e foi mesmo apóstolo do Senhor, e chamado apóstolo dos gentios, porque foi Paulo que levou a pregação da palavra salvadora de Deus, acompanhada de todos esses sinais que estão aqui, viu? Paulo levou esta palavra aos gentios, aos pagãos. Adivinha quem é que estava entre esses gentios e pagãos? Nós. Quem eram os gentios? Os não judeus. Você é judeu? Se você não é judeu, você é um gentil. Por que gentil? Das gentes. É daí que vem a palavra gentil. As gentes. Não era o povo de Israel, era as gentes espalhadas pelo mundo. A gente da Grécia, a gente da Capadócia, né? A gente ali da Turquia, que na época tinha outro nome. As gentes espalhadas pelo mundo. Paulo era o apóstolo dos gentios. Mas o próprio Pedro levou a palavra de Deus e entrou em casa de pagão em tempo oportuno. Não era para fazer naquele momento, mas ele fez isso num outro momento. E olha, é o tipo de coisa que a gente tem que estar lá na Terra Santa para a gente ver. Esses dias eu contava isso aqui. Eu tenho feito esse convite, gente, sabe, porque é encantador. É uma das experiências mais belas, mais profundas, mais significativas, nós podermos ir aonde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, viveu, foi crucificado e ressuscitou. Mas, Márcio, depois desses anos todos, sabe-se exatamente onde Jesus foi crucificado, sabe-se, tem o lugar, inclusive o buraco, aonde foi colocada a cruz de Nosso Senhor para ela ficar em pé. Interessante, né? Como é que eles sabem disso? Porque naquela época, quando os judeus entraram em conflito com os romanos, e Jerusalém foi destruída, e foi arrasada, os romanos, eles não faziam as coisas pelas metades não, gente. Eles destruíram Jerusalém, expulsaram os judeus dali de Israel e pegaram os povos vizinhos para que eles não pudessem voltar e ocuparam, não é? E quais foram esses povos que eles trouxeram para ocupar ali a região de Israel, não é? Depois dessa expulsão, os povos que os judeus tinham mais inimizade, que eram os filisteus. Por isso, o nome Palestina vem daí, de Filisteia. Palestina, pode olhar que os nomes são muito próximos. Então, os judeus foram esparramados ali pelo mundo. E os romanos foram identificando os lugares sagrados de culto, de devoção, e naqueles lugares eles construíram templos pagãos, inclusive no Monte Calvário.
Então, quando Santa Helena foi procurar os restos da cruz do Senhor, né, o local da crucificação, não foi tão difícil achar, porque, se eu não me engano, era um templo da deusa Vênus, da prostituição, que foi construído em cima do Calvário. Olha só. Então já sabia-se que era ali. E ali encontrou-se todos os instrumentos da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia-se que era aquele lugar, achou-se os instrumentos, mas recentemente eles descobriram o buraco onde a cruz foi fixada, porque para proteger, os cristãos haviam coberto com gesso e feito uma inscrição. E essa descoberta foi recente. E não precisou mudar nada, só tirar o gesso, porque a igreja que protege o Calvário estava exatamente neste lugar. Olha que coisa linda. Então você chegar lá, você tocar naquela rocha, e Márcio, dá para ver? Dá para ver. Dá para ver o mármore manchado do sangue. Dá para ver, sabe? Você entrar no sepulcro, onde esteve o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se entra ali no sepulcro, rapidinho, porque é muita gente para entrar, mas o sepulcro era uma gruta, escavada na rocha. Você entra ali, você poder se ajoelhar ali, você poder tocar naquele lugar, é uma coisa maravilhosa. Por mais que a gente explique, não é igual para quem vive. E teve uma das vezes que, é assim, o guia, ele te leva, ele te explica, mas o melhor de todos os guias é o Espírito Santo. Ele ensina todas as coisas. Não é o que disse Jesus? Eu vos enviarei o Paráclito e ele vos ensinará todas as coisas. Aí nós estávamos ali na casa de Cornélio, onde Pedro foi pregar a contragosto. Pedro estava orando em cima do teto da casa dele, quando o Senhor fez Pedro ter uma visão. Era uma toalha que descia com todo tipo de alimento que os judeus não comiam. Eram alimentos impuros para a lei judaica. E uma voz, a voz de Deus, dizia para Pedro: toma e come. E Pedro na mesma hora rejeitou, como ele sempre fazia, né? Jesus queria lavar os pés dele, ele disse: não, o Senhor não me põe a mão nos meus pés, não aceito que o Senhor lave meus pés. E Jesus disse: se você não me deixar lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Era praticamente a ordenação dele que estava acontecendo ali. Aí ele disse: se não lavar os pés, então eu não tenho parte contigo. Então lava os pés, mas lava então as mãos e a cabeça também, que eu quero estar por inteiro, né? Pedro era assim. E quando o Senhor falou com ele, ele tinha certeza que era Deus falando: toma e come. Ele disse: não, meu Senhor, eu não tomarei nenhum alimento impuro. E aí Deus disse a ele: não chame impuro o que o teu Deus purificou. E nisso chega um macedônio, enviado pelo seu senhor, que tinha tido também uma visão que deveria mandar chamar Pedro à sua casa. Na mesma hora, Pedro entendeu que Deus não estava falando de comida, Deus estava falando dos povos, e foi. Mas não foi convencido, não. Tanto que quando ele entrou na casa, a primeira parte do discurso foi: vós sabeis que nós, judeus, não podemos entrar em casa de pagãos, não podemos confraternizar com pagãos, com os gentios, mas o Senhor me mandou. E começou a falar da obra salvadora de Deus, mas mais como se fosse um retrato, para eles saberem as maravilhas que Deus estava fazendo. Mas Pedro não estava convencido de que deveria levar a eles esta graça. Tanto que o Espírito Santo perde a paciência com aquela enrolação de Pedro. E antes que Pedro terminasse a pregação, o Espírito Santo se derramou sobre os que estavam naquela casa.
E Pedro, que estava em Pentecostes, viu acontecer na casa de Cornélio a mesma coisa que aconteceu com eles no cenáculo, quando estavam reunidos os apóstolos e Nossa Senhora. Pedro vira para o apóstolo que estava com ele e diz: como nós poderemos negar a graça do batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? Foi a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado sobre as gentes, os povos, os gentios, os pagãos. E ali, diante das ruínas daquela casa, porque são ruínas, tem mais de 2000 anos, diante das ruínas daquela casa, eu chorei e disse: aqui o Espírito Santo desceu sobre mim, aqui Pentecostes me alcançou. Em Jerusalém, o Pentecostes para os judeus, na casa de Cornélio, o Pentecostes para nós. O mesmo Espírito Santo, a mesma graça, mas respeitando as promessas de Deus. E de antes a casa de Israel. Você entendeu por que antes as ovelhas perdidas da casa de Israel? Primeiro, no cumprimento da promessa para o povo judeu, mas não só para eles. Então, por isso, esta palavra é para todos nós que seguimos Jesus. E o que o Senhor diz: no vosso caminho proclamai, para todas as pessoas que você encontrar nesse dia de hoje, você precisa proclamar: o reino de Deus dos céus está próximo. Como é que a gente proclama isso? Também quando a gente diz: o Senhor está entre nós, o Senhor está conosco, Jesus está aqui, e Ele está mesmo entre nós agora. Jesus é o nosso Salvador para as situações de hoje, de amanhã e de todo sempre. Não há motivo para desesperar, porque nós temos Deus, porque o Senhor está conosco. E olha, quem vai no cumprimento de anunciar a palavra de Deus, receberá também a força para realizar o que está aqui. Olha, isso não tem acontecido tantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida? Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho. Por que não? Porque Deus proverá todas as coisas. Porque a quem trabalha lhe é dado o seu sustento. Porque quem trabalha, Deus não permite que lhe falte o necessário. Então, se você não trabalha porque você não tem condições, porque você está enfermo, porque você está impossibilitado, Deus proverá, fique em paz. Mas é um bem para nós trabalhar. E a quem trabalha, o seu sustento. E quem não trabalha? São Paulo diz: se você não trabalha, não tem problema, mas então não coma. Porque tem gente que gosta de ficar pendurado nos outros. A pessoa não trabalha, mas ela quer benefícios. A pessoa não trabalha, mas ela acha que os outros têm que trabalhar para sustentar ela. Não tem não, meu filho. Não tem. Cada um precisa carregar o seu fardo, carregar a sua cruz, não é? E quando você se empenha nos caminhos do Senhor, a graça de Deus sempre te acompanha e nada lhe falta. Aí diz aqui: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber ali quem é digno e permanecei até a vossa partida. Isso aqui eu faço sempre, viu? No início a gente fica meio com vergonha, mas eu não tenho mais vergonha não. Eu entro numa casa, eu saúdo aquele lar com a paz do Senhor. E digo mesmo: que a paz esteja nesta casa. Porque é um bem de qualquer forma. Se você chegar na casa e diz aqui: ao entrar na casa, saudai. Se a casa, aqui são as pessoas, se as pessoas que estão naquela casa forem dignas desta paz, a paz do Senhor repousará sobre elas.
a paz de Deus entrará com você naquele lar. Mas e se essas pessoas não creem, são arredias e até desprezam esse desejo de paz? Essa paz que você desejou, Deus fará que ela recaia sobre você e sobre a sua vida. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, você não concorda? Maravilhosa. Amparo em todas as nossas necessidades. Então eu lhe digo, meu amigo, minha irmã, nesta manhã, você tem Deus, você é de Deus, e você não somente pode e vai se levantar, você pode e vai se levantar em nome do Senhor. Você pode se levantar e você vai se levantar da tristeza, da angústia, da prostração, da enfermidade. Toma posse desta palavra. Tem fé não nas coisas que você está vendo, tem fé não em você mesmo, porque às vezes a pessoa diz, você precisa acreditar em você, né? Mas quando você não acredita? A sua fé em você mesmo, ela nasce da fé que você tem em Deus. Porque se você deixa de acreditar em Deus para acreditar em você mesmo, você não vai sair do lugar. Essa fezinha pequenininha, fraca demais, ela não nos leva a lugar nenhum. Ponha a sua confiança em Deus, e aí o Espírito Santo fará também que você acredite em você. Você vai se levantar como Jesus te pede, inclusive, olha aqui, que você ressuscite os mortos. Curai os enfermos e ressuscitai os mortos. Eu e você precisamos levar nesse dia uma palavra de cura para os doentes. Os doentes da alma, os doentes da mente, os doentes nos seus relacionamentos, aqueles que estão doentes na fé. Porque há pessoas que estão doentes na fé. Acreditam em Deus, mas não acreditam. Acreditam no Evangelho, mas só naquilo que é conveniente acreditar. Não é? Eu aplico o que está em favor das minhas convicções. Me desculpa, isso não é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Crer no Evangelho é ceder as minhas convicções às convicções de Deus. Não é instrumentalizar a palavra de Deus para aquilo que eu acredito. Eu penso assim, com isso aqui eu concordo, então eu uso a palavra nessa direção. Mas isso aqui que a palavra do Senhor diz também, isso aí eu não sei. Eu não penso bem assim, né? Realmente, não pensa bem. Não pensa bem de jeito nenhum. Porque eu recuo dos meus próprios projetos diante da palavra de Deus. Vou contar para você uma situação, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu fui uma vez para brigar. Eu estava determinado, arrastei minha esposa junto, eu disse, isso aqui é um desaforo, eu não aceito essa direção, eu não vou cumprir isso aqui que está determinado. Não vou, isso é um absurdo, e não sei o que, eu mal estava soltando fogo pelas ventas. E quando eu cheguei lá, peguei a pessoa e disse, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, isso aqui é um absurdo, vai contra aquilo que eu acredito e tudo mais. A pessoa disse assim, vamos orar? Falei, vamos. Na oração abriu-se a palavra. E ao abrir a palavra, caiu numa passagem que dizia assim, faça isso, isso e isso, porque aí reside a vossa felicidade. Eu botei a minha viola no saco, olhei para minha esposa, vamos fazer do jeito que está aí. Aí olhei para a pessoa com a qual eu fui brigar e disse, está tudo em paz, nós vamos fazer, e voltamos para fazer. Eu tinha razão na minha lógica, eu tinha razão diante do histórico que já se trazia, mas o Senhor estava trazendo algo novo, e diante da novidade de Deus, eu cedo o passo. A gente diz muitas vezes com razão, Maria passa na frente, mas a gente também precisa dizer, e sobretudo dizer com ele, Jesus passa na frente. Senhor primeiro, e a gente diz,
Quantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida eu falei daquela oração que eu faço antes de sair de casa? Senhor, se tu não fores à minha frente, não me deixa sair de casa. Faça essa oração, gente, todos os dias. Senhor, se tu não fores à frente, não me deixa sair de casa. Se tu não fores, eu não quero ir. Se tu vais, eu vou. E Ele toma a frente da nossa vida. Ceder o passo à palavra de Deus, isso é fé. É por fé que a gente perdoa. Não é por gosto. É duro perdoar. É por fé que a gente ora pelos inimigos. É por fé que a gente intercede pelos nossos perseguidores. É por fé. Não é por gosto. Porque o sentimento puxa a gente numa direção completamente diferente. Você concorda? E olha, quando nós obedecemos a Deus, o Senhor unge a nossa palavra para trazer vida onde a morte já tinha se estabelecido. Porque tem muita gente que está morta, não só no corpo. Então essa palavra é para mortos não só no corpo, mas sobretudo para pessoas que estão mortas no coração, mortos de espírito. Uma morte para a qual a cura é a esperança. Gente, nós temos que levar a esperança para as pessoas. Ontem eu tive uma conversa com um casal maravilhoso, um casal amigo que, olha, eu amo apaixonadamente. E entre muitas partilhas e até entre lágrimas, que conversa boa, sabe? Que jorra a esperança. Sabe, quando pessoas de bem se encontram em nome do Senhor, o que pulula ali não é fofoca, não é o desgosto pela vida, não é o mal dos outros. Sabe o que vai pululando ali naquele momento? Amor, esperança, encorajamento. Aí nós vamos nos consolando um ao outro pelo caminho, nós vamos nos reanimando, nós vamos nos encorajando, nós vamos confirmando o nosso passo numa boa direção, num bom caminho, e você sai dali com o coração restaurado. Você sabe por quê? Porque a esperança é a ressurreição do coração. Se a sua esposa está apagada, você precisa trazer esperança para o coração dela. Seu filho perdeu o brilho no olhar, você tem que se preocupar mesmo, tem que preocupar, você não pode ignorar isso. Você está notando que seu filho está apagado, a sua filha está tristinha, e tem jeitos diferentes de estar triste. Tem gente que se entristece se enfiando num quarto, eu me entristeço ficando bravo. O primeiro sinal de tristeza em mim é raiva, é a minha maneira de ser triste. Aí você está com um filho raivoso dentro de casa, com um filho que está se isolando, com um filho que está se apagando, que está moado num canto, é de se preocupar sim, você tem que ir lá. Não para ficar vigiando, especulando, mas para sentar do lado, para compreender, para ouvir, para abraçar, para amar. Até que a pessoa crie coragem de te contar. E mesmo que ela te conte a coisa mais escandalosa desse mundo, você não pode se escandalizar quando alguém abre com você o coração. Não pode. Não pode escandalizar. Você precisa acolher com coração generoso e trazer esperança para a pessoa na direção certa. Se o que ela te contou mostra que ela está na direção errada, você não vai dar um tapinha nas costas e falar, vai, continua nessa direção, que a mamãe está com você, que o papai está com você. Não, você tem que resgatar na pessoa aquilo que é a identidade dela. E dizer para ela, eu confio em você, eu acredito que você vai superar isso, eu estou do seu lado, eu tenho certeza que você vai acertar essa situação da sua vida. Você conte comigo enquanto eu viver, meu amor para você é para sempre. E aí você conta para o seu filho, para a sua filha, as boas histórias de uma vida que ele não se lembra mais. O quanto que ele foi esperado, a alegria que foi quando ele nasceu, a preparação da
casa, do quartinho, ou mesmo quando veio de forma inesperada, não é? Toda a mudança que foi acontecendo, depois do susto, o encanto da preparação, os primeiros anos de vida, os atos de generosidade que brotavam daquela criança, sabe? Porque é a identidade dela. Tem uma tribo na África que quando uma criança nasce, eles criam uma canção para ela. Eles criam uma canção. Cada um tem uma canção que é igual uma carteira de identidade, sabe? Então, quando perguntam quem você é e pedem para você provar, você tira a carteira e mostra, né? Lá não, tem o canto daquela pessoa. E quando em algum momento da vida aquela pessoa se perde, comete um crime, um erro grave, a tribo inteira se reúne, colocam ela no meio e cantam para ela o canto dela, para ela encontrar de novo quem ela é. Nossa, que coisa linda. Isso tem tudo a ver com a oração em língua, sabe? Com a oração no Espírito. Então, é levar esperança para a pessoa que tinha desistido de si mesma. Porque aí o coração ressuscita, recobra ânimo, recobra coragem, né? São Pedro, ele diz que o Pai do céu nos gerou de novo, né? Nos deu vida nova. Quando São Pedro diz assim, o Pai do céu vos gerou de novo, está dizendo, Ele vos deu vida nova. E vos gerou de novo para quê? Para uma esperança viva. Jesus veio para você ter uma esperança viva. Para eu ter uma esperança viva. Jesus morreu e ressuscitou para que nós entendêssemos o que é que nós devemos esperar. Porque quando se fala de esperança, está falando também de espera. Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para que eu e você soubéssemos o que é que nós devemos esperar. O que eu devo esperar? Você sabe? O que você deve esperar? Você sabe? Eu te digo. Você deve esperar uma vida com Deus, agora e depois da sua morte. É isso que eu e você esperamos enquanto nós dizemos que somos cristãos. O que você espera, Márcio, de Deus? Vida com Deus agora e vida com Deus depois da minha morte. O resto é resto, o resto se supera, o resto se suporta. Você já viu que a gente suporta qualquer coisa quando nós descobrimos que depois desta vida nos espera mais vida? Gente, quando uma pessoa tem de verdade confiança na ressurreição, esperança na ressurreição, ela não se apega à sua vida nesse mundo. Foi isso que levou muitos a darem a vida, a derramar o sangue pelo Evangelho. Se você tem certeza que você vai ressuscitar, o que é esse sofrimento diante da ressurreição? O que é essa enfermidade que você está enfrentando diante da ressurreição? Aguenta firme, é só mais um pouco. E o sofrimento vai passar e nunca mais vai voltar. E não é porque você vai morrer, é porque você vai ressuscitar. Sabe, o que nos espera depois desta vida? Tem gente que diz assim, eu não sei o que me espera depois desta vida. Se você vive em Deus, depois desta vida te espera Deus. E às vezes nem só te espera, vem te buscar. Tem muita gente que no leito de morte conta, com o médico na sala, família na sala, a pessoa diz, Jesus está aqui, Nossa Senhora está aqui. Os anjos estão aqui nesta sala. O Senhor veio me buscar. E morre. Porque os seus olhos se abriram para ver o que antes não via. O que é que me espera depois desta vida, da parte de Deus? Me espera e espera você? Nos espera Deus. Então nós não somos de desanimar, não. Nós somos de manter a nossa esperança. Tenha esperança em sua família. Acredite na sua família. Sabe, tenha esperança nela, tenha esperança na igreja, ela é de Deus, apesar de nós, porque somos nós que muitas vezes manchamos a igreja, todos nós, com os nossos pecados, com os nossos julgamentos, com as nossas manipulações.
A gente acha que tem o direito de fazer certas coisas que a gente não tem. E às vezes a gente machuca as pessoas, a gente desanima as pessoas, a gente entristece. Mas a igreja é de Deus e nela arde o fogo do Espírito Santo, que é derramado sobre nós, apesar das trapalhadas que a gente faz muitas vezes. Não existe igreja sem a gente, porque o Senhor constituiu a igreja conosco. Mas os pecados que estão na igreja são nossos. Então não perca a sua esperança na igreja não, porque ela é de Deus. É abrigo, é morada, é mãe que acolhe os seus filhos. A gente pode ter sofrido na mão de alguns, mas olha quantas vezes a gente também foi acolhido no seio da igreja. Um dia desses eu fui fazer a minha confissão lá em Aparecida, Santuário Nacional de Aparecida. Como eu abençoei aquele lugar e os padres que ali estão. Abençoei, abençoei, abençoei. Sabe, me doeu quando eu entrei lá, porque aquele estacionamento é caro pra caramba. Ai, Jesus. Mas depois que eu me confessei e saí dali, eu disse, valeu cada centavo. Foi pouco diante do que eu recebi. Eu fui tão bem recebido. Eu fiz uma confissão tão boa. Eu ouvi uma palavra tão boa. E aí recebi minha penitência e acrescentei na minha penitência o louvor a Deus por aquele sacerdote. E eu vou lhe dizer, é o tipo de consolo que não é humano, é divino. O Senhor me recebeu ali pelas mãos daquele padre. Bendito seja Deus. Não perca a sua esperança na igreja não, sabe? Tem esperança na comunidade. A gente precisa ter, porque todo mundo sofre, gente, onde pessoas se reúnem. Nas paróquias, nos seminários, nas congregações, numa comunidade como a Canção Nova. Tem esperança na comunidade, porque não são os que dividem que vencerão. Não são os que dividem, porque sabe o que a palavra de Deus diz? Que aqueles que dividem serão divididos. Que o Espírito Santo me conceda a graça, e a cada um de nós que estamos aqui, de nunca estar entre aqueles que dividem. Você sabe qual é o nome do diabo? Sabe o que significa diabo? Do grego significa divisor. Você sabe qual foi a última oração de Jesus antes dele morrer? Que é o testamento que ele deixou, se chama oração da unidade, que todos sejam um. Sabe? Ele reza para que os que têm fé em Cristo não se dividam, porque a tentação é muito grande. Não são os que julgam que vencerão, porque a palavra de Deus diz, aqueles que julgam serão julgados. E olha, gente, às vezes a pessoa puxa a espada com tanta veemência e diz, em nome de Deus, nós vamos separar o joio do trigo. Você sabe o que é o joio? Você sabe o que é o trigo? Quando Jesus, na parábola, diz, deixa crescer junto, para você não arrancar uma coisa achando que é outra. E não é a gente que separa o joio do trigo, é Deus. E eu tremo diante daquela palavra que diz, a medida que você usar para os outros, essa medida vai ser usada para você. Gente, isso é lei espiritual, e lei se cumpre. Nosso Senhor falou que não vai acontecer nada que a palavra não seja cumprida. As leis espirituais se cumprem. Quem julga é julgado. Então não serão os que condenam que vencerão. Porque quem está numa comunidade trabalhando contra os outros já se condenou. Não pode uma coisa dessa. Deus não nos amaldiçoa. Mas às vezes as coisas que a gente faz atraem maldição para a vida da gente. E a gente vai se tornando uma pessoa maldita pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente fala. Não, nós não somos malditos, nós não somos da maldição. Nós não proclamamos maldição sobre as pessoas. Eu não falo maldição. Você acha que pega, Márcio? Pega. Amaldiçoar alguma pessoa? Pega. Mas antes da maldição chegar lá,
Adivinha onde foi que ela brotou, onde ela nasceu e onde ela pegou? É que nem você pegar peixe para jogar nos outros. Vai pouco do peixe para o outro, mas fica muito do peixe com você. Então não, né? Se a gente não mudar o nosso modo de proceder nessas matérias, nós mesmos vamos nos arruinando. A pessoa que faz o mal se arruína. A pessoa que é ruim torna ruim a própria vida. Não, não é esse o nosso caminho. Deus vai vencer, o que é de Deus vai prevalecer. Não é a busca pelo poder, não é a busca pela dominação, é o Senhor. Nós somos para o Senhor. Quem é o maior no reino dos céus? Foi a homilia da missa, foi o evangelho do domingo. Nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque no reino dos céus, maior é quem se faz menor, é quem serve. Entende? A autoridade, ela não vem por um cargo, por uma função, mas pelo seu testemunho e pelo seu amor. A gente vive dentro de uma comunidade, a gente sabe que aqui tem pessoas que não têm função nenhuma, mas a pessoa tem autoridade, a palavra da pessoa tem peso, porque a autoridade é intrínseca, vem de dentro. Agora, quando se soma a autoridade intrínseca, a autoridade extrínseca, o que é isso? É quando além da autoridade interior que vem do amor, do serviço, você ainda recebe uma denominação, um cargo, uma função, e as duas coisas se encontrem em você. Jesus reina por meio de você naquele lugar, mas é pelos critérios do Evangelho, não é pelos critérios deste mundo. Esse mundo faz uma política que é de combate, que é destrutiva, que é de descarte. Quem sou eu para descartar aqueles pelos quais Cristo morreu e deu o seu sangue? Você quer descartar alguém? Então morra por ela, dê o seu sangue por ela, aí depois você descarta. Porque aqueles que estão em Cristo pertencem a Cristo. Quem é você para descartar o seu marido? Quem é você para descartar o seu filho ou a filha? Quem é você para descartar o seu pai, a sua mãe e dizer é um perdido, é um desgraçado, é um condenado? Se Jesus veio para salvá-lo, você não tem condições emocionais de conviver com esta pessoa, então se afaste dela e ore por ela. Peça a Deus por ela. Mas é preciso ter esperança para nós mantermos a nossa fé e prosseguirmos amando. Porque se você perder a esperança, você vai odiar as pessoas. Você vai ver um inimigo em cada esquina. Cada pessoa que não pensar como você vai jogar do outro time. Quem não é conosco é contra nós. E assim você vai se cercando de inimigos. Agora, quando você tem esperança nas pessoas, quem é diferente te agrega. Eu louvo a Deus todos os dias por a Rose ser tão diferente de mim. Tem gente que olha para a gente, às vezes diz que acha a gente parecido, não é? Houve uma época que dizia que a gente parecia irmãos, não é? Mas a pessoa se engana redondamente. Eu e a Rose, nós somos tão diferentes. Graças a Deus que eu não casei com uma pessoa igual a mim. É que eu não jogo maldição em ninguém, sabe? Mas se um dia eu fosse jogar uma, eu ia dizer que você se case com alguém igual você. Isso é uma praga. Porque é empobrecer demais o casamento da pessoa. Se é para ser igual a você, então não precisa se casar, você já tem você mesmo. A coisa mais bela num relacionamento, numa amizade, num matrimônio, é você ter alguém que pensa diferente para te tirar da caixa, para te desinstalar, para fazer você pensar diferente, para enriquecer a sua vida. E isso você nota no dia a dia. Então, quando uma pessoa chega ao ponto de perder todas as esperanças, de acordar de manhã cedo e não esperar absolutamente nada, eu acordei hoje, não estou esperando nada de ninguém, da vida, eu não espero nada, é como se estivesse morta. Você amanhecer e dizer, todos os dias são iguais, não é? E eu não espero nada da vida. Morreu, você só esqueceu de cair, não é? Alguns nem esqueceram, estão caídos, estão deitados, largados num sofá, largados numa cama. Então
Então, com frequência, de fato, nós vemos pessoas se entregando à morte. Tem muita gente se entregando à morte. Tem muita gente se deixando lentamente levar pela morte, não é? Hoje, para você que está no limite de abandonar tudo, hoje, para você que está assim no limiar de abandonar a luta, eu quero lhe dizer, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suas possibilidades não se esgotaram. Não desista, porque as suas possibilidades não se esgotaram. Confie em Deus. O Espírito Santo tem caminhos para lhe mostrar que você não sabe todas as saídas. O Espírito Santo tem caminhos que você desconhece. Então diga, o Espírito Santo tem caminhos que eu desconheço. O Espírito Santo tem portas que eu não sabia que existiam. Então reanime-se, recobre o ânimo que você havia perdido. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Cada vez que você se permite esperançar, ou levar esperança para alguém, acontece um milagre, tudo se torna diferente. Mesmo que por fora nada tenha mudado. Não existe discurso nem argumento capaz de fazer o que a esperança faz. É a esperança que desperta vocações. É a esperança que move os jovens. Também dentro de uma família, de uma casa. Quando se tem esperança, o filho retorna. O filho que foi embora. O marido que deixou a casa. Quando ele tem esperança de que agora vai ser diferente, ele volta. A esposa que foi embora, quando tem esperança de que agora a situação mudou, é diferente, que vai mudar, a casa se volta. Então, ser um causador de esperança é o melhor que se possa existir. Senhor, me dá esta graça de levar esperança por onde eu passar.